Gravando. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. A tela inteira, apresentar agora. Ops. Como é que eu faço aqui mesmo, tá? Agora eu tenho que compartilhar. Não foi a tela, né, Foi sim, tô vendo aqui Gait and Posture, R2, tá aparecendo. Tá indo? Sim, sim. Só que não tá maximizado, né? Os efeitos da maratona. Aí, ó. A cinemática. O maior agora? Assim não fica, né? Grande. Tu pode botar a tela cheia no modo de apresentação. É, que daí pra mim, daí vocês somem, né? É isso mesmo, né? Sim, sim, é assim mesmo. Tá. Tá. Podemos começar então, né? Uhum. Bom, então, meu nome é Laís, sou médica residente de medicina do esporte aqui de Caxias e vou apresentar então um artigo sobre, na verdade, os efeitos, né, da maratona, de uma corrida de longa distância em avaliações cinemáticas relacionadas ao joelho, né, em uma pós-maratona. E essa avaliação é feita, então, durante uma caminhada e uma corrida, né, pós-prova, tá? Para a gente avaliar, então, o quanto a fadiga, né, durante uma prova, ela pode influenciar em alterações cinemáticas e o quanto isso pode predispor à lesão, tanto intra-prova quanto pós-prova, né? Então, a introdução. Então, a gente ainda está dentro do varo de joelho, também o tema, tá? Eu escolhi esse artigo relacionado a essa alteração cinemática, obviamente que ele fala de outras alterações, mas ainda está dentro do tema que a gente discutiu na última aula. A introdução, então, desse artigo, as lesões musculoesqueléticas são comuns na corrida, né? Obviamente. O joelho, então, é o local mais comumente lesionado, representa 7,2% a 50% em corredores de longa distância. De todas as lesões de membro inferior, então, representa 30,7% das lesões de membro inferior, as lesões associadas ao joelho. Tinha, então, interrogado assim, que corridas de longa distância, né, elas são consideradas um fator de risco associado a lesões, né, que predispõe a lesões. No entanto, o quanto é essa longa distância, né? Então, qual tipo de corrida de longa distância, qual é a quilometragem que possa predispor essas lesões? Então, a maratona, eles entenderam que a maratona é um desafio para a maioria dos corredores recreativos, né? Eles descrevem na introdução que considera-se um aumento de mais ou menos 3 vezes, né, o volume de treino que os corredores recreativos estão habituados, então acaba sendo realmente um desafio para eles. A ocorrência de lesões que ocorrem na maratona ou logo após, então, sugerem que alterações cinemáticas do joelho possam ocorrer devido à fadiga e predispor às lesões. Outros estudos, então, não relacionados à fadiga e maratona, mas correlacionando alterações cinemáticas do joelho com lesões, né? Então, por exemplo, varo de joelho e rotação interna com a síndrome da banda tibial, o valgo de joelho com lesão de LCA. Então, a ideia é entender o quanto a fadiga em uma prova de longa distância possa predispor essas alterações, né, esses determinantes. Enfim, os objetivos, então, desse artigo. Eu até esqueci de apresentar ali, mas é um artigo de 2020, né? Esqueci de falar os dados. O objetivo, então, é observar as repercussões de uma maratona na biomecânica do joelho durante uma caminhada e uma corrida após a prova, através de uma avaliação 3D. As hipóteses que foram levantadas, então, no estudo são quais as mudanças, né, então, eram esperadas nas características cinemáticas do joelho. A hipótese 1
Suspeitava-se, então, que o varo do joelho e a rotação interna aumentariam na pós-maratona, tanto na coleta da caminhada quanto na coleta da corrida, da avaliação 3D, e que o ângulo de flexão do joelho aumentaria. Ele descreve com uma velocidade fixa na esteira, mas, enfim, não fala se na caminhada ou na corrida, mas espera-se que o ângulo de flexão também aumentaria, né, no pós-prova. A hipótese 2, então, que ocorreria uma amplitude da translocação antero-posterior, ocorreria um aumento, né, dessa amplitude durante a fase de apoio, na caminhada e na corrida também. Bom, material e método, então. Foram pré-selecionados 100 corredores, tá? Com características parecidas, mas no final de tudo foram escolhidos somente 10, que foram eletivos. Então, ele considera 20 joelhos. Então, são corredores recreativos, né? Os pré-requisitos, então, que corriam de 1 a 3 vezes por semana, por pelo menos 6 meses consecutivos, ter participado de, no máximo, 3 maratonas, idades entre 25 a 45 anos, IMC de 18 a 30, e nenhuma maratona nos últimos 4 meses. Eles descrevem que os testes de Lachman, pivot shift e medição de ângulo Q foram realizados por um ortopedista, né, o mesmo ortopedista em todos os atletas, para garantir que não tivesse patologia prévia de joelho. Os dados que foram obtidos, então, né, depois de selecionar os participantes, então, os 10, aqui na tabela ao lado. Então, 8, né, do sexo masculino e 2 do sexo feminino, a idade em torno de 35,4, a altura em torno de 1,70, peso 64, IMC 21, né, pelo menos correndo há 3 anos de experiência de corrida, quilometragem por semana de 31K, pace de 5,9, se corria em médio pé, retropé, antepé, enfim. Aqui são mais as características dos participantes. Tá, material e método. O protocolo, então, a avaliação foi feita através, né, de um método 3D. Avaliação pré. Então, eles fizeram uma coleta de dados 24 horas antes da maratona e após a maratona, quando possível, mas não ultrapassando 6 horas após a prova, tá? Então, o teste foi, né, a coleta dos dados considerou, então, um aquecimento de 6 a 8 minutos de caminhada para aquecimento, seguido, então, de 15 segundos de caminhada e corrida a 3 km por hora por 10 ciclos, seguido de 5 km por hora por mais 20 ciclos. Não entendi direito como ele revezava caminhada e corrida nesse tempo, mas ele descreve assim no artigo. A coleta, então, foi feita através de câmeras infravermelha a 2 metros da esteira e 1 metro do solo, analisada por esse software, e ele colocou os marcadores em velcro, da forma que está aí na figura, tá? Não sei se isso ele comenta que isso é um fator limitante até depois, mas, enfim. Também foi calculado, foi estabelecida essa relação fêmur-tíbia basal e o eixo do movimento. Eu entendi que para depois calcular a translação, eu acho que ele descreve antero-posterior da tíbia, eu não conhecia essa medida ainda, mas ele descreve no artigo. Tá, então, os dados que foram captados, então, né, dados de interesse, quais eram as variáveis, então? A flexão e a extensão do joelho, a rotação interna e externa do joelho, o var e o valgo do joelho, a translação antero-posterior da tíbia em relação ao fêmur, nos planos sagital, frontal e transversal, e a amplitude do movimento, tá? No pré e no pós-maratona. As coletas foram feitas durante a fase de apoio e no pico de extensão e flexão do joelho, na pré e na pós-maratona. Então, em ambos momentos, foram coletadas essas variáveis acima, nesses 3 momentos, na fase de apoio, no pico de extensão e flexão de joelho. Análise estatística, então, as variáveis contínuas com distribuição normal foram expressas usando médias e desvio padrão, como a gente já tinha visto antes, né? E caso contrário, elas eram expressas, então, usando medianas e intervalo interquartil. A significância, então, foi fixada usando um P abaixo de 0,05. E aí, aqui a gente começa a ir para a parte dos resultados, tá? Só ver aqui. Tá meio barulho, não sei se tá ruim para vocês o barulho. Ó.
Dá pra ouvir o barulho, mas não tá atrapalhando, não. Tá, eu ia pedir para eles falarem. É que estou aqui no IME, então o pessoal conversando aqui atrás. Tá, então aqui primeiro a tabela então dos resultados, né, em relação a esses três momentos, o contato inicial, né, aqui do primeiro item, pico de flexão, pico de extensão do joelho, então os três momentos que foram coletados e as quatro variáveis que eu comentei, então varo e valgo, rotação interna e externa, flexão e extensão de joelho e essa translação posterior. Então, só para entender aqui na tabela, né, essas as três primeiras variáveis medidas em ângulo, a translação em milímetros, né? Eu não tinha entendido exatamente o que seria esse positivo ali, aí uma alteração do ângulo em relação à parte positiva, seria um valgo, ou uma rotação externa, ou uma flexão, e ao contrário, né, tendia para outra extremidade. Então, foi captado então na corrida e na caminhada, o pré e o pós-prova, né, para todos os itens. Então, o que apresentou uma significância estatística aqui foi aqui no contato inicial, na caminhada, então, foi a translação antero-posterior, então, que ela apresentou uma alteração de 5,5 milímetros para 7,7 milímetros, tendo um P, então, de 0,025. Ainda no contato inicial, foi visto, então, um aumento, na verdade, na flexão de joelho, né? Então, de 15,9 para 17,4, isso durante a coleta da corrida, tá? Então, um P de 0,025. E o varo de joelho, na verdade, então, aumentou em ambos, né? No pico de extensão do joelho, aumentou tanto na caminhada quanto na corrida, pré e pós. Então, entende-se que no pós-maratona, né, por essa tabela, o que tivemos de alteração, então, foi o varo de joelho, nesse momento de extensão, tanto na caminhada quanto na corrida, e no movimento do contato inicial, esse aumento, então, da translação póstero-anterior, ou antero-posterior, enfim, e da flexão de joelho, tá? Esse é o primeiro resultado que ele nos dá. Eu esqueci de explicar essa primeira imagem que acabei passando. Tá, aqui então ele dá um gráfico para mostrar para a gente em relação à pré e à pós-maratona, em todas essas variáveis que foi passada anteriormente, o quanto elas se distanciam uma da outra, né? Ou o quanto tem um aumento, ou o quanto elas se mantêm estáveis, tá? Então, aqui, elas foram coletadas todas na fase de apoio, né, que a gente falou, então, contato inicial, flexão e pico de extensão. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar meu mouse, acho que fica melhor. Tá? Então, aqui, no primeiro, nesse vermelhinho e rosinha, é em relação à caminhada, e nesse verdinho e laranja é em relação à corrida, né? Então, em relação aos itens de extensão e flexão, durante, então, a fase de apoio, não teve, né, muita diferença, né, ele coloca até aqui essas três bolinhas em relação à extensão e flexão, ele coloca como contato inicial, o pico de flexão e o pico de extensão, ele até identifica aqui no gráfico como essas bolinhas, como eu marquei ali. Então, não teve nenhuma alteração, né, nenhum distanciamento. Em relação ao varo, né, como eu tinha falado, e em relação à rotação interna, em relação ao varo, ele mostra, então, uma diferença durante toda a fase de apoio, né, durante toda a fase de apoio em relação à comparação pré e pós-maratona, né, e para a rotação interna e externa, ele descreve, então, tu teve uma alteração somente nos últimos 2/3 da fase de apoio. Na parte da translação antero-posterior, né, não tem nenhuma importância, os dados nenhuma diferença. E aqui, na parte da corrida pré e pós, igual também. Então, tem essa diferença, né, em relação ao varo de joelho, essa alteração, né, a gente vê que no pós, que seria a linhazinha laranja,
a gente tem uma diminuição aqui do grau, né? Vai para mais negativo aqui no eixo Y. Então, isso mostra que aumentou o varo no momento de pós-prova, né? E aqui, em relação à rotação interna e externa também, ele fala a favor de um aumento somente nos últimos 2/3 também da fase de apoio. Ô Gui, esse tracejadinho na vertical aqui é separando a fase de apoio do balanço, é isso, né? Isso aí. Esses gráficos agora que eu tô conseguindo me entender melhor. Tá. Então, tu entendeu o que são o tracejado vertical em cima de cada linha do pré e do pós? Esse tracejado azul e o tracejado vermelho, o é a tracejado distribuição laranja e verde? de todos os participantes, não? É o desvio padrão, como se fosse a variabilidade. Isso É, aí. a variabilidade, e ali o mais escurinho seria a média, assim. A média, isso aí. É isso que eu tinha entendido. Daí tem, quando se espaça um pouquinho, é que tem a diferença no antes e no pós, né? É isso que eu entendi ali. Tá. E essa tabela foi o que eu expliquei, acabei me... Mas, enfim, as duas coisas se conversam, né? Só que um em tabela, um em figura. Ups. Aí também foi coletado a amplitude do movimento, tá? No pré e no pós. Aí eu entendi que, tipo, num repouso isso, né? Sem ser num movimento. Acho que é isso, né? Depois a gente discute isso melhor. Mas, enfim, o que teve, então, uma significância estatística foi na amplitude do movimento antero-posterior. Então, de 7,5 milímetros para 11,3 milímetros na caminhada. Apesar que ele coloca caminhada e corrida, agora eu me confundi. Enfim, ele calculou essa amplitude do movimento também. Não sei se foi através daquela outra medição que ele fez ali no começo, quando eu mostrei mais. A amplitude de movimento é quando tu pega o maior ângulo que tu apresentou durante o ciclo e subtrai o menor ângulo que tu encontrou durante o ciclo. Daí tu vai ter, tipo assim, quando eu corri, quando eu tava com o joelho mais estendido, ele tava a 10 graus de extensão. Quando ele tava mais flexionado, ele tava tipo 50 graus, tá? Entendi. Então, 10 e 50 dá 40, tá? Daí isso é a amplitude, que na corrida deu em torno de 16, 15 graus ali, só que o que ele está mostrando é que só nessas variáveis ali que ele apresentou, né, que teve diferença. Sim, ele colocou, em relação à amplitude de movimento, ele colocou como, em relação à rotação interna e externa, que aumentou menos de 1 grau, e que na parte antero-posterior, a amplitude antero-posterior, aumentou 3,8 milímetros. A rotação, enfim, mas na hora da discussão ele fala mais do aumento da amplitude antero-posterior, de 3,8 milímetros. Isso é um fator, né, uma alteração cinemática que está mais relacionada à lesão, assim. Tá, em relação à discussão, então, os resultados, eles apoiam, então, parcialmente as hipóteses, né? E o varo, então, o principal, assim, que eles comentam, que o varo de joelho, que era uma hipótese inicial, ele aumentou, então, no pós-maratona, na corrida e na coleta da caminhada também, que não houve diferença na rotação interna, ele coloca na rotação, mas lá nas imagens ele até mostra, né, a diferença em relação ao final, assim. A flexão do joelho aumentou na pós-maratona somente no contato inicial na corrida, e a translação antero-posterior aumentou somente na caminhada, no pós-maratona, que seria uma segunda hipótese, essa alteração da translação antero-posterior, que eles esperariam que fosse aumentar tanto na caminhada quanto na corrida. E ela aumentou somente durante a caminhada. Aí depois, então, agora, na hora da discussão, ele vai falando de todas as hipóteses, né, e o que já tem na literatura ou não. Então, em relação ao aumento da flexão do joelho, que na verdade a gente viu que nesse trabalho, então, ela aumentou no pós-maratona durante o contato inicial. Aí tem esses dois trabalhos, então, que já tinham visto que a flexão do joelho ela aumenta no contato inicial após uma corrida exaustiva. Em outro trabalho, tinha feito essas avaliações após uma maratona mesmo, né? Geralmente eles simulavam uma corrida, uma fadiga de corrida em esteira, enfim,
ou um teste com bastante esforço, mas não uma maratona em si. Então, esses outros 2 estudos avaliaram realmente um aumento da flexão de joelho após uma corrida exaustiva. E, como no nosso estudo também, eles discutem que essa alteração pode estar relacionada a uma modulação da carga e do impacto, né, no contato inicial, entendida mais como uma resposta adaptativa a algumas alterações cinemáticas e utilizar essa resposta, né, adaptativa com o objetivo de prevenir lesões. O aumento, então, do varo de joelho no pico de extensão. Então, eles comentam como uma provável carga, né, que é transmitida para o comportamento medial da articulação, interrogam uma redução da força dos isquiotibiais e quadríceps, né, e aí um maior momento de adução do joelho e rotação em varo. Né, poderia estar associada a essa fadiga muscular, assim, numa prova de longa distância. Aí também tem uma discussão falando que em estudos anteriores, ressonância de joelho após maratona mostrou um aumento do sinal no compartimento medial. Tem esse outro estudo também que cita uma diminuição de 0,2 graus após uma corrida com esforço. Né? No caso, só um teste de esforço realizado em esteira, baseado em frequência máxima de atleta. Então, ele entende que esse estudo, na verdade, então, foi né, diminuiu ao invés de aumentar, né, em contrapartida do nosso. Então, ele entende que as alterações encontradas nesse estudo, elas se relacionam mais com tempo e distância prolongadas na corrida mesmo, né, uma corrida de longa distância, não só um teste de esforço, assim. Em estudos anteriores, o varo de joelho se mostrou uma alteração sistemática que pode expor acima da banda iliotibial, né, e não, nesse caso, não necessariamente com uma fadiga, mas pessoas que tenham o varo de joelho, ele pode ser um determinante, uma alteração cinemática para uma lesão como acima da banda iliotibial. Aí, ainda em relação ao varo de joelho, além de predispor conhecidamente acima da banda iliotibial, também tem uma relação dele estar associado a uma osteoartrose do joelho, né? Aí tem até um artigo anterior que fala que a cada 1 grau de aumento do varo pode aumentar o torque em 1,7, né, sobre a carga da articulação do joelho. Então, assim, um aumento do varo no joelho no pós-maratona em torno de 2 graus, que no caso aqui a gente viu que tinha um aumento do varo em 1,8 e 2, dependendo se era na caminhada ou na corrida, pode aumentar o risco de lesões e osteoartrose. Em relação ao aumento da translação anteroposterior da tíbia, tá? E depois, no final, tu me explica só essa relação da translação anteroposterior, que eles falaram bastante no... Eu acho que a manobra de gaveta, de algum jeito, eles estão medindo, só que dinamicamente com o sistema deles, sabe? Né? Tá. Sabe a manobra de gaveta, aquela para... Sim, testa para avaliar o ligamento. Isso, só que eu acho que eles medem isso dinamicamente, sabe? Durante a tarefa. Fazem uma medida disso, né? Realmente não eu só não sei como é que pode ser tão preciso assim, sabe? Pois é. Em 3D. Às vezes ele pode pegar pelo joelho em posição recurvato, por exemplo, não? Então, naquela foto que eu coloquei aqui inicialmente, ele descreve como se estivesse medindo essa relação fêmur-tíbia. Pois é, gente, mas... Ele coloca as referências anatômicas e não... A nossa pele varia alguns milímetros de lugar. Como é que eles vão dizer que isso é o osso que estão... Sabe, eu achei a medida meio... E depois ele coloca isso nas limitações, né? Falando da alteração da pele. Enfim. Sim. Bom, enfim, exatamente, enfim. Aí, então, falou da amplitude de movimento, né? Que estava naquela última tabela do resultado, que aumentou 3,8 milímetros durante a caminhada após a maratona. Mas aí tem essa coleta que a gente não sabe como foi feita. Não aumentou na corrida, né? A translação anterior aumentou em 2,2 milímetros, 40% no contato inicial durante a caminhada na pós-maratona. E aí tem esses estudos, né, falando em relação a essa correlação em relação à tíbia e o fêmur. Então, esse primeiro estudo mostrou um aumento de somente 6,3% no pós-exercício durante a caminhada. Esse outro, uma translação anterior, apresentou um aumento significativo de 2 milímetros após 30 minutos de corrida em uma prova de triatlo.
Uma translação anterior apresentou aumento significativo de 0,75 após 15 minutos de corrida em uma esteira neutra. E o aumento significativo no presente estudo pode estar relacionado à carga prolongada e repetitiva sobre o joelho. Daí ele também comenta de um estudo que mostrou que pacientes com lesões de LCA tinham a tíbia anteriorizada em relação ao fêmur 3 milímetros, quando comparado a joelhos saudáveis. Daí só para justificar, mas também não fala se tinham isso antes da lesão do ligamento ou depois, mas eu entendo que antes, né? Porque não faz sentido ele comentar isso. Mas, enfim, comenta isso também nesses outros estudos que tiveram, né, somente esse primeiro que teve uma alteração pequena, assim, não significativa. Em relação à rotação interna e externa do joelho, então, considerando uma mudança de menos de 1 grau na amplitude do movimento para a rotação interna após a maratona, né, que é naquele último gráfico, uma tabela, nenhuma mudança significativa na marcha ou corrida após a maratona sugere que os efeitos da maratona na rotação interna e externa do joelho são pequenos. E estudos anteriores mostraram aumento da rotação interna associada a corredores com esforço associado a lesões. Essa parte de direito, mas ele coloca que, tipo, em outros estudos, eles viram uma alteração da rotação interna, mas estudos, assim, envolviam uma corrida de longa distância e longo tempo, assim, estudos que uma sobrecarga, um volume de treino aumentado, sem nenhum preparo, assim, e aí tinha essa alteração dessa variável cinemática. Aí, em relação às limitações, ele coloca, então, os artefatos do movimento da pele para captação do movimento, né, como tu tinha falado ali. O sistema usa esses marcadores em tiras de velcro. Os poucos corredores, né, 10 corredores só. As comparações das alterações cinemáticas sem considerar a atividade muscular também, ele fez esse exemplo, né, o uso de uma eletroneuromiografia. E, por último, ele coloca que eu achei bem essa última consideração aqui mais considerável, né, que não foi feito um segundo pós-teste após a maratona. Enfim, eles avaliaram o pós-maratona até a 6ª hora de prova, avaliaram que tinha, enfim, mais VAR, algumas alterações cinemáticas, mas não fizeram um acompanhamento longitudinal para avaliar se essas alterações se recuperariam, em quanto tempo, ou se iriam persistir, enfim. E a conclusão, então, os efeitos de uma maratona sobre o joelho foram descritos pela primeira vez nesse estudo. Estudos anteriores haviam mostrado alterações cinemáticas somente após protocolos de fadiga, mas não durante uma prova mesmo de maratona. O VAR aumentou na avaliação pós-maratona, a flexão de joelho aumentou no contato inicial, mas entende-se como uma melhora adaptativa e protetora. E aí, no final, que ele deixa de pontos a se considerar, assim, enfim, para educador físico, médico, enfim, do esporte, ele coloca. Então, que essa é uma prova de longa distância, né, e longa duração, ela pode, então, estar relacionada com o aumento de varo do joelho e um aumento de amplitude de movimento. E tais alterações podem ser consideradas uma predisposição a lesões, assim. É isso. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, galera, o que vocês acharam? Comentários? Como é que fala para tirar a apresentação? Aqui. E aí, seu Robson, o que você achou? Ô Gui, eu fiquei bem curioso de como que eles fizeram essa coleta. Assim, tu sabe aqueles marcadores que a gente cola na pele? Sim. O que eles fizeram? Em vez de usar os marcadores, tu faz assim, tu cria uma espécie de uma cinta de velcro e você faz cola ali 3, 4, 5 marcadores nessa cinta, tá? E daí essa cinta representaria o membro inteiro. É uma medida indireta, tá? Ela é um pouco menos precisa do que botar os marcadores em cada ponto da articulação. Né? É uma forma de facilitar a coleta. Mas aí, por questão da distância, né, que eles falam muito em maratona, eles fizeram a maratona na rua, foi numa esteira, como que foi? Não, fizeram a maratona na rua, ele não descreve, mas é como se o atleta fez uma prova e voltou para coletar o dado no laboratório, entendeu? Coletou antes e coletou após. Entendi. Mas fez uma prova de rua, normal, acho. E o bacana é que ele mostra realmente, né, que
O atleta, no início de qualquer prova, ele é quando termina, ele é totalmente diferente do que iniciou, né? A fadiga altera totalmente a mecânica do atleta. Então, Robson, eu achei mais curioso isso, porque ele só mostra 2 medidas que mudaram, e aquela do milímetro ainda é meio estranha. Sim. Você não achou? Porque assim, eu Também esperava achei. ver um monte de mudança, várias outras mudanças, assim. Eles mostraram ali o valgo, mostraram o... Ai, qual que foi outro? O flexo de joelho, né? Sim, é o varo, né? O varo de joelho, rotação interna e externa, flexão, extensão e essa translação aí. Sim. Mas eu até estava entendendo que essa amplitude de movimento, não sei porque eu montei a aula entendendo que eles tinham feito uma coleta do paciente em repouso, assim, também da amplitude do movimento, sabe? Não sei por quê. Mas Sim. que eles consideram com significância estatística, sim, é o varo, que aumentou em média de, né, teve uma significância estatística, e amplitude de movimento que alterou 2 milímetros. Pois é. Aliás, Amplitude... Ô, Gui, sabe o que eu pensei aqui? Teve um slide que a Laís apresentou que fala do varo do joelho no pico da extensão do joelho, né? Que foi o mais aumentado. Os gráficos, né? E foi nesse momento, na coleta desse momento, que deu alterado o ângulo. Porque se a gente for pegar em conta, né, que o atleta teve um desgaste, ele teve uma fadiga, poderia-se dizer que esse varo aumentado estaria correlacionado com o heel hip? Um heel hip um pouco mais acentuado que fez essa modificação no joelho? Cara, não sei porque o heel hip ele vai acontecer durante o balanço, né? Cara, o que eu vou te dizer assim? Eles descrevem como uma redução de provável uma fadiga muscular, assim, né? A principal hipótese deles, mas... O que eu mais gostei é que ele mostrou, tipo... Que ele mostrou que tem poucas variações. Porque, assim, eu sempre acreditava que depois de uma maratona ia ter muita variação de movimento. Eu achei muito curioso que não mudou quase nada. Eu não sei porquê. Assim, ó, a coleta dele com cluster, que é o nome daquelas cintas onde vai os marcadores, sabe? Sim. Ela é menos precisa do que a com marcadores, tá? Ela é menos precisa. Mas eu gostei que, tipo, olha, não é tanta coisa que mudou. Como o Robson falou, olha, eu esperava uma mudança bem maior. Sim. E não teve. Não sei também. Mas é bacana, bacana. Outra coisa que eu acho... Fala, Sara. Vocês esperavam uma mudança maior, porque vocês já leram em outros artigos que teve mudanças maiores, ou... Porque é a maior crítica que fazem para análise tridimensional e para análise de corrida é essa, sabe? Dizem assim, mas não adianta nada avaliar ele em laboratório, pois quando ele vai correr, a fadiga vai fazer com que mude completamente o padrão de movimento. Isso é o que sempre criticam quando eu vou falar em algum lugar, quando a gente fala sobre a análise de movimento. Essa é a maior crítica que nos falam, né? O problema é trazer evidência disso, né? E eu vou guardar esse artigo, inclusive, numa pasta especial, assim, para dizer, olha... É o artigo novo, né, de 2020. Eles falam isso, que todos os outros, nenhum tinha coletado um pós-maratona. Nossa, gente, uma maratona não é qualquer coisa, né? O bacana também é que eu tive a experiência aqui de avaliar um amigo, que ele corria 21, né? E ele falava que sempre quando ele passava do 11 quilômetros, o pé desabava, tudo sentia dores, né? Então, assim, você via que a mecânica dele, quando iniciava, era uma, e após os 11 quilômetros era uma mecânica totalmente diferente. Foi até por causa disso que eu pensei que poderia ter outras alterações adicionais, né? E ele não falou questão de... Ele falou que possíveis alterações poderia ter correlação com nível baixo de força muscular, não foi isso? Acho que ele chegou a citar que algumas alterações poderiam ter correlação com baixo nível de força muscular. Ele falou que uma fadiga muscular entre a prova, assim, né?
Mas, Gui, será que, por exemplo, um atleta com baixo nível de força muscular poderia ter essas alterações que nós imaginávamos? Mas é que também, em relação ao número de alterações, Gui, eu não sei. Ele avaliou só a cinemática do joelho, a biomecânica do joelho, né? Ele não avaliou quadril, tornozelo, enfim. A ideia do artigo era para avaliar só as alterações de joelho, né? Sim. Para as outras articulações, tu ia encontrar mais coisas. Né? Eu não lembrava desse detalhe que ele não buscou as outras articulações também. Não, era só o joelho. Bom, mas já é algo também, né? O joelho não muda tanto. Sim, que é o principal lá, como ele diz na introdução. A ideia de começar a investigação pelo joelho é porque ele entende que é a articulação que mais sofre, assim, né, numa maratona. Eu vou guardar esse artigo bem guardadinho, porque olha, avaliar. Quantas amostras foram? Foram 100 pessoas, eu entendi certo lá no começo. Eles começaram a coletar, a amostra inicial era 100, mas depois no final ele ficou em 10. Mudou bastante a amostra. Sim, não conseguiram. Ô, Gui, se for pegar esse tempo que eles correram, se deslocaram, chegaram no laboratório, colocaram os sensores, fizeram um aquecimento, será que nesse período não houve uma melhora? A ponto de eles não mostrar alterações? Ele comenta isso nos métodos, Laís? Quanto tempo demorou para ele coletar de novo? Uma boa questão essa do Robson. Não, é até 6 horas pós-prova. 6 horas é bastante descanso, né? Sim. Eles diziam o mais breve possível, não podendo ultrapassar 6 horas, diz no método. Mas 6 horas não é breve, 6 horas é o tempo que eu durmo. Né? É o tempo que eu me recupero do dia de 24 horas. Pois é. Sim, tem isso, né? Quanto tempo que tu acha que seria o ideal, tipo, pra tu pegar... Em quanto tempo ele se recupera dessas diferenças do início pro final de uma maratona? A gente não sabe ainda, Sara, mas assim, a recuperação metabólica, tá? Nível de glicogênio muscular, ela pode demorar 48 horas. Tá? Isso ela pode demorar 48. Pós-maratona, assim, a nível competitivo pode demorar 72, né? Que daí teve um desgaste muito grande. Mas a questão ali é que a avaliação, ela não está avaliando o metabolismo dos atletas, né? Então ali o metabolismo deles não vai influenciar tanto a mecânica do movimento. Algum glicogênio eles já recuperaram na neoglicogênese, porque as primeiras 2 horas ali, a neoglicogênese é lá em cima, depois ela faz uma coisinha assim. Mas como eles correlacionam esse, por exemplo, o varo, né, com uma fadiga muscular, talvez 6 horas depois tu já tem um pouco mais de equilíbrio ali na articulação do joelho, né? No artigo eles comentam aí qual foi o tempo de duração que eles levaram para completar a maratona? Não comenta o tempo de prova. Porque se pega alguém que faz, por exemplo, em 2 horas e meia e alguém que faz em 5 horas e meia, eu acredito que o desgaste... Eles pegaram o que eles têm, o que eles tinham é tipo assim, os itens de inclusão, as pessoas que corriam, né, a distância parecida, um pace parecido, enfim. Então eu acredito que não tenha muita diferença assim, né, para o término da maratona, mas eles tentaram padronizar, por isso que eles colocam até que de 100 chegar em 10, porque tentaram um perfil de corredor assim mais próximo possível. E daí ele coloca também esse, eu achei que faltou essa segunda coleta, né? Sei lá, 24 horas, 48 horas depois, para tu ver o que era recuperável ou não, né? O que persistia, enfim, para ter essa informação melhor, mas também não foi feita essa segunda coleta. Mas foi isso. É um artigo que gera muita discussão, né? É verdade. É verdade. Eu peguei a pasta de vara, eu falei, é um artigo interessante, né? Quem é que faz uma maratona e avalia depois de uma prova de maratona, né? Vamos ver o que ele tem. É que 10... eu pensei que a amostra era bem maior, né? Não, a amostra que fizeram ele considera 20 joelhos, mais 10 pessoas.
Em marcha eles também fazem isso. É muito comum eles fazerem isso na análise de marcha também. Ah, a gente analisou 20 pernas. Daí tu olha ali, sim, 10 pessoas, né? Eu achei engraçado, porque ele coloca entre parênteses, 20 joelhos. Meu professor de estatística ia me dar um tapa na cara se eu fizesse isso, né? Mas Sim. tudo bem. Ah, não, eu não analisei. A minha amostra foi 20. Tá, mas as pessoas são aquelas, né? Então, bom, eu acho que Laís, perdão. Como que tu ia resumir esse trabalho, então? Em uma frase. Em uma frase, seria o varo relacionado a uma prova de maratona, uma prova de longa distância, né? Aumentou o varo, né? Aumentou o varo. Só que tem todos esses poréns, né? Tipo, que a gente sempre diz que aumenta o valgo, né? Hã? E todo mundo diz que aumenta o valgo, né? Sim. Aumento do varo. Tá muito bom. É pra gente ver, assim, que essas coisas, assim, elas não são constantes, sabe? Porque... Eu não sei se é muito também, né, Gui? Ele coloca 2 graus, menos 2 graus, né? De mudança, né? É pouquinho mudança. E ele considera que isso, né, pelos cálculos estatísticos, enfim, isso é considerado que há uma significância. Sim. Por aí, né? Muito bem. Então tá. Quem que é o próximo na semana que vem, Laís? É o Robson. Sou eu. Mr. Robson. Tá comigo. Então tá. Laís, aquela que você falou lá no grupo lá das avaliações físicas, eu vou deixar para novembro, pode ser? Pode, quando puder, bem tranquilo. E eu vou bolar uns slides legais aqui, comparando todas as avaliações, aí eu vou te falar o dia certinho. Tá, bem tranquilo. Quando puder, dezembro. Vou passar uma recomendação para vocês também. Ali nas pastas dos artigos, tem um artigo novo que eu coloquei lá, uma pasta que eu abri, que é ultrassom, tá? Eu vi, Não é essa, é a corrida pós-parto. É ultrassom. Tem a pós-parto, mas tem a ultrassom. A ultrassom é assim, ó. Os caras... Ou ressonância, não me lembro agora. Ultrassom. Ultrassom. Os caras avaliaram a espessura da cartilagem do joelho após um protocolo de fadiga. É bem interessante, assim, pra gente ver que tem uma mudancinha do ponto de vista da hidratação dos tecidos, né, que eles vão... Tu viu que na discussão, Gui, da parte do varo de joelho, ele diz isso também, que um estudo, que eu até coloquei ali, ele faz uma ressonância. Será que não é esse? Após um teste, mas ele descreve como uma ressonância. Daqui a pouco é ressonância. Após um teste de esforço, e ver que existe um aumento do sinal, assim, no compartimento medial do joelho. Isso aí, deve ser o mesmo artigo, inclusive. Eu li ele essa semana, eu mostrei pro Lucas, a gente estava lá no laboratório, eu achei esse artigo. Nossa, muito legal. Foi semana passada, quer dizer. Acho que não foi essa semana, porque essa semana que eu estava lá. Então, esse artigo deve citar esse outro aí que tu colocou, né? Isso aí. Muito bacana, nossa. Bem legal de ler, eles avaliam tênis diferentes e tal, mas... Eu não sei se você viu, Gui, mas essa ideia de você fazer o esporte com ultrassom tá ficando mais em voga. Tem uma empresa, se eu não me engano, finlandesa, que ela tá fazendo um dispositivo de ultrassom, você acopla ele na perna e vai correr. Aí você vê como que o músculo se comporta. Que legal. Acopla a perna. Legal. Muito legal. Caraca. Portátil pro atleta, não é portátil pro profissional. É portátil pro atleta levar. Isso. Por exemplo, você vai fazer uma coleta em campo, né? Você acopla onde você quer, na perna, no pé, e a pessoa vai correr, ela volta, você vai ter tudo gravado no celular, no dispositivo aparecendo no celular, e depois você só verifica as imagens. Legal. É uma empresa que tem parceria com a Philips. Olha só. Muito legal. Caraca, hein? Tem uma pasta aqui também de sexo, escrita aqui no teu negócio. Que não tem nada dentro, sorte, que eu já fui olhar.
Essa aí é porque assim, ó, eu não consegui baixar o artigo. Eu queria botar aí dentro um artigo que o Lucarelli apresentou num congresso que eles fizeram a análise cinemática da relação sexual. Eu queria colocar aí dentro. Eu não achei o artigo. Não, semana passada eu tava mexendo na pasta, né? Daí eu tinha visto, tá, sexo. Daí eu falei, não vou mexer, né? É muito particular. Aí ontem eu fui abrir. Olha isso, estavam meus nudes ali. Daí ontem eu fui abrir de novo. Aí eu falei, deixa que ninguém ainda comentou, eu vou ver e vou avisar o Gui, né? Se tiver alguma coisa, vai que eu tô me engano. Daí eu abri, tava vazia, deu ai, ufa. Daí eu falei, agora eu posso comentar. É que eu não achei, eu queria colocar um artigo aí, sério. Um artigo muito engraçado, Aí eu cara. fiquei assim, né? Será que tem alguma coisa de biomecânica, sexo ou o Gui fez essa parte aqui à toa, né? Tem. Ô, Laís, a pasta não estava vazia, os negócios lá estavam ocultos. Eu não sei ver. Estava vazio, só você que não viu. Tem que ter senha para entrar nos arquivos. Não morri da risada ontem. Sexo. E é só assim, sexo, mais nada. Não é nada? Não, mas um dia vai ter artigo aí, vocês vão ver só. Eu vou encontrar esse artigo. É um estudo de biomecânica da relação sexual, existe mesmo. Inclusive existe o vídeo, assim, dos marcadores e tipo, os voluntários fizeram suas relações sexuais dentro do laboratório. É fenomenal, é muito engraçado. Aqui na reabilitação cardíaca já é um tema, assim, constrangedor pra gente, o cardiopata isquêmico, né? A gente conversar sobre até onde ele pode ir, assim, na relação, né? Tipo, o cara fica, enfim. Imagina tu gravar isso, né? Abordar isso biomecanicamente. Não. Tem um livro, gente, que tem até as posturas seguras. Tipo, para quem tem hernia de disco, para quem tem problema não sei aonde, as posturas mais seguras com menor sobrecarga. É um livro inteiro sobre isso, gente. Mas aqui a gente conversa com os pacientes sobre isso. Tem Sim, não, tem que conversar, imagina. Uma coisa claro, normal da vida. Sobrecarrega o coração. É. Então tá, tô esperando o artigo da pasta ali, quero ver. Vai ter. Tu sabe que tem, numa das diretrizes de cardiopatia, tem uma recomendação que diz que os cardiopatas só podem voltar a fazer relação sexual depois que conseguirem subir 2 lances de escada sem parar. Tu não leu isso já, Laís? Não, em relação a esse. Tem uma das diretrizes que tem ali em algum adendo, assim, uma coisa assim também. O cara sobe, né? Tu acha? Vai morrer, mas vai direto, né? A gente brinca, mas acontece, gente. Volta e meia tu escuta notícia, assim, de coisa que aconteceu desse tipo aí. Não, angina eles têm direto. Ai, meu coração. Tá, então daí a semana que vem a gente volta pro Robson. Daí a gente pode isso aí. Né? Daí a gente já fez 3 aulas sobre varo. Aí então eu começo apresentando sobre valgo, então? Pode ser. Que tu quiser. Tu pode escolher lá naquela tabela, mas pode ser, se tu quiser lesão também, já que tu gosta de lesão também. Ótimo. Aí só avisa a gente. Às vezes tento correlacionar o valgo com lesão, aí abordo as duas coisas. Tá ótimo pra mim. Vou estar aqui muito feliz. Oi, Sara. Eu posso voltar para a escala até o dia 12, que eu não vou ter aula mais na quinta. Ah, boa, Eva. Então já coloca ela aí. Sim, até dia 12 de quando, amiga? De novembro. Daí, 19 e 26 eu tenho aula na quinta, e daí dia 13 eu posso voltar de novo. Deixa eu só ver aqui o que a gente tinha mandado, o que eu tinha mandado pro Gui. Que tá uma confusão esses horários com a pandemia. Sim, é por isso que a gente deixou entre nós 4, assim, para apresentar, entendeu? Aí quando alguém tiver disponibilidade e quiser apresentar, a gente vai abrindo, entendeu? Ô Sara, às vezes fica melhor para você na próxima semana? Porque eu acho que a próxima semana disponível seria no dia 5. Tem 29, pra mim é diferente. Eu só não posso no dia 19 e 26, que eu tenho aula prática daí. 19 e 26 de novembro. Isso. Se você quiser colocar ela no dia 29, eu pego talvez dia 5. coloque a Sara dia 29, daí vou jogando para frente. O Robson, o Lucas. Isso. Eu pego dia 5 e o Ramiro dia 12. O Lucas 12 e o Ramiro 19. Pode ser, Sara? Para ti, semana que vem? Prefere um outro dia? Pode. Para mim, então tá. Só não posso 19 e 26. Tá, beleza, então.
Combinado. Fechamos, então? Sim. Então tá. Até semana que vem, então, gente. Beleza, valeu. Valeu. Falou, abraço, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Robson. Tchau, gente.